Olá, gente, bom dia, tudo bom? Gente, essa é a nossa primeira aula, né, desse primeiro encontro que a gente está utilizando dessa forma diferente de se encontrar, de mantermos contato, é uma aula praticamente de revisão. Por quê? Vamos falar sobre o gênero textual receita, que a gente já tinha estudado ele, né, já vinha estudando ele há algum tempo durante as aulas, e estávamos nos preparando, por exemplo, para fazer nossa avaliação. Né, em decorrência dos últimos acontecimentos, infelizmente não foi possível a gente realizar a avaliação. Então, eu propus fazer esta aula como uma revisão. Muitos aqui já assistiram a essa aula, muitos já entenderam e outros podem ser que não tenham entendido. E com essa aula aqui vai sanar qualquer dúvida, né? Vai acabar com as dúvidas. Mas lembrando que qualquer dúvida sobre essa explicação e sobre a atividade, você vai entrar em contato lá com a coordenação, no horário, né? E a coordenação vai disponibilizar para vocês. Então, a nossa aula vai ser gênero textual receita. O que é receita, né? Eu lembro que quando a gente falou isso na sala, várias pessoas começaram a falar várias palavras que tinham a ver com a receita. Então, o que vem à sua cabeça quando a gente fala em receita culinária? Né? O que você pensa aí? São várias palavras. Eu vou pensar em comida, eu vou pensar em fogão, eu vou pensar em ingredientes, eu vou pensar em restaurante, eu vou pensar em cozinheiro. Então, percebe que são várias palavras que fazem relação com receita culinária. Mas você saberia definir o que é uma receita? Se alguém lhe perguntar o que é uma receita, o que significa, você saberia dizer o que é isso? Isso aqui tudo tem a ver com receita, mas você precisa formular um conceito sobre isso. Então, o que é receita propriamente dito? Receita nada mais é do que um texto onde vai ser passado, gente, instruções para alguém. Que instruções são essas? São orientações para que seja realizado um determinado prato. Então, eu vou orientar da maneira correta, eu vou falar, eu vou mostrar o passo a passo corretamente, para que essa pessoa que está lendo meu texto consiga realizar de forma perfeita e no final tenha um prato perfeito. Por quê? Porque o texto receita, ele nada mais é do que um texto com instruções. Então, ele vai dar orientações para a execução e preparo de um prato. Tudo bem? Então, bem fácil, bem simples, não tem dúvidas com relação a isso, até porque a gente já viu também. Se tiver, a gente está revendo agora. O que aprender escrevendo uma receita? Vocês devem estar se perguntando aí. Para que é que eu vou escrever uma receita? Onde é que eu vou usar? Para que é que vai servir na minha vida? Serve muito. Gente, a receita, como qualquer tipo de texto que a gente vai estudar durante esse ano, é muito importante para a nossa vida. E a receita, a importância dela é basicamente para te orientar, para que você possa desenvolver um senso de organização, escrever corretamente na hora correta, escrever corretamente no tempo correto, pensar antes de agir. Todas essas características você vai aprender como? Fazendo a receita. Porque para fazer a receita, lembrando lá no slide anterior, que para fazer a receita você vai ter que dar instruções, orientações. Então, o que eu aprendo escrevendo a receita? Eu coloquei um questionamentozinho aqui para vocês. Respondam, pensem nesse questionamento e vocês vejam se faz sentido o que eu estou falando. Você só consegue fazer um determinado tipo de comida seguindo uma receita se. Então, não é só eu pegar a receita e vou fazer o que está naquela receita. Essa receita tem que ser o que, gente? Organizada na ordem correta. Então, se eu tiver, por exemplo, lá no meu passo a passo, primeiro coloca no fogo e depois coloca a massa, se eu for realizar o meu prato dessa forma, com certeza o meu prato não vai sair como eu estou planejando. Então, eu tenho que organizar na ordem correta. Quando é que eu vou entender uma receita? Quando ela for clara e de simples execução. Então, eu vou ler a receita, eu vou entender rapidamente. Por quê? Porque as ações que pede para ser feita são fáceis. É ligar um fogão, é ligar um liquidificador, é colocar ao forno, é preparar, é amassar. Então, são execuções simples, não é nada complicado. E por último, se ela for coerente. O que é uma receita coerente, gente? É uma receita que faz sentido.
Por que que eu digo nesse sentido de coerência? Porque muitas vezes, quando você vai criar uma receita, na escola, por exemplo, que o professor pede, aí você vai criar só porque está criando, vai fazer uma receita que não tem nada a ver com a realidade, que não é coerente. Por exemplo, coloque 5 colheres de fermento. É um exagero você colocar 5 colheres de fermento. Então não tem coerência de colocar 5 colheres de fermento em uma receita. Então cuidado. Para que é que eu devo aprender, escrever? O que é que eu vou aprender, na verdade, escrevendo uma receita? Nada mais do que me organizar, organizar minhas ideias da maneira correta, da maneira adequada. Aí eu coloquei para vocês o resumo para aquele questionamento. O que é que eu aprendo? Ao você escrever uma receita, você irá desenvolver a capacidade de planejamento, organização das ideias de forma coerente. O que é isso, gente? É o que a gente acabou de ver. Você, ao escrever uma receita, você vai desenvolver a capacidade de planejar. Então, antes de eu escrever, eu vou pensar se realmente é aquilo que eu tenho que colocar. Antes de eu executar, eu vou olhar lá na receita se realmente está na ordem correta, se não vai dar problema. Antes de executar, eu vou ver se faz sentido, se é coerente. Então, para que melhor essa função da receita na nossa vida? Gente, na vida a gente precisa ser organizado, na vida a gente precisa, por exemplo, agir sempre pensando antes e não só agindo e depois pensando. Então, o planejamento é essencial e a gente vai aprender isso bastante lá na receita. Anotem isso, vão anotando no caderno de vocês. Então, você não tá vendo o vídeo direto, então anota no caderno como se fosse aula normal. Quais são as características da receita? Característica da receita é um texto expositivo. Professor, mas o que é um texto expositivo, gente? Ele vai mostrar, ele vai expor para um leitor algo sobre o prato, ele vai expor para o leitor um determinado tipo de comida. Então, por isso que é expositivo. Outra característica, instrutivo. O que é instrutivo? Ele vai orientar, ele vai dar instruções para a execução de um determinado prato. Sequência das ações é uma característica, gente, muito importante dentro da receita. Então, se a minha receita não tem uma sequência, ou seja, não é sequenciado, é de maneira aleatória, com certeza a pessoa que pegar essa receita não vai conseguir realizar um prato, né, com perfeição. Então, é importante que ele tenha uma sequência das ações. E vocês já devem também lembrar disso aqui que a gente falou, que todos os verbos que forem usados dentro da receita, eles têm que ser usados, gente, preferencialmente, para não dizer obrigatoriamente, no modo imperativo. O que é modo imperativo? Aí vocês vão lembrar lá da aula de português que verbos no imperativo é aqueles verbos que mandam, né? Que pedem. Tem aquele verbo que diz assim, coloque dentro da bacia, coloque ao forno, passe, então, ele vai estar sempre mandando o meu leitor a executar alguma ação. Então, básico daqui as características da receita. Então, é simples, não tem como ter dúvidas, porque é muito simples. Dispositivo, instrutivo, sequência das ações e verbos no imperativo. Coloquei para vocês aqui um exemplo, né, de um trecho de uma receita. Óbvio que a receita não está completa aqui, porque a gente não tem espaço nem tempo para fazer isso aqui. Mas a gente tem aqui, por exemplo, um trechozinho de uma receita, que é nessa estrutura que vocês vão ter que escrever a receita que a gente vai pedir lá no finalzinho da nossa atividade. Então, é dessa forma que quando a gente for fazer uma prova, por exemplo, que eu vou pedir que vocês façam um texto receita, nessa organização. Então, o que é que eu vou observar aqui na minha receita? Ó, eu tenho aqui o meu título, logo abaixo do título, eu tenho aqui, gente, ó, de 3 a 5 linhas, eu tenho uma informação, uma introdução. O que eu coloco nessa introdução? É algo sobre o prato. Torta de limão. Então, olha aqui como é que tá aqui, ó. É uma torta cozida no forno. Então, são curiosidades sobre o prato. Para que isso? Para mim poder colocar o meu leitor ou a pessoa que vai fazer a receita a par do que é que ele vai fazer. Então, o que significa esse prato? Qual é o nome desse prato? Então, são características que podem ser colocadas aqui, na introdução. Não precisa ser uma introdução muito longa, não precisa ser extensa. Por quê? Porque é só para você apresentar o prato. Então, cita uma curiosidade, cita a origem do prato, cita algo que você pesquisou sobre esse prato que tu acha interessante. Beleza?
A segunda parte da receita, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, são os ingredientes. Então, partes essenciais, ingredientes, está aqui, ó. Percebe que ele está destacado, né? Ele está num tamanho diferenciado, está com uma letra diferente, porque merece um destaque aqui. Os ingredientes, eles têm que ser organizados dessa forma aqui. Então, olha aqui a forma que está, na forma de uma lista. Professor, mas se tiver muito ingrediente, o que que eu faço? Você passa para esse lado daqui, ó. Continua a listazinha aqui desse outro lado. Não vai colocar também 30 ingredientes só aqui embaixo, senão não vai dar para você fazer na sua folha. Então, eu fiz 5 aqui, 5 ingredientes, mas tem mais 5, coloca do outro lado aqui na colunazinha e complementa os seus ingredientes. Observa bem na forma que os ingredientes estão sendo colocados. Então, eu tenho a quantidade e eu tenho o nome do ingrediente com a medida. Eu tenho a quantidade, o nome do ingrediente com a medida. Prestem atenção nisso, porque vocês têm que fazer nesse mesmo formato. Então, observem bem. Logo depois dos ingredientes, a gente tem o modo de preparo, que é a parte mais importante. Então, se aqui nesse modo de preparo algo der errado, o prato vai dar errado, certamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui nos ingredientes, por exemplo, vocês podem colocar uma xícara de chá de farinha de trigo e podem colocar logo depois aqui 3 claras de ovo. Não vai alterar em nada no meu entendimento. Agora, se eu colocar aqui no meu modo de preparo, primeiro, coloque a gema e depois leve ao forno, eu vou inverter a ordem e o meu prato não vai chegar no resultado final. Tudo bem? Entenderam por que que aqui o modo de preparo ele é mais importante? Porque ele tem que seguir as regras, o passo a passo na íntegra. Eu não posso alterar nenhum passo aqui. Então, se primeiro eu tenho que mexer o óleo com a água, então vou mexer o óleo com a água. Eu não posso deixar de colocar o óleo com a água lá no final, porque quando eu for fazer o meu bolo já, o meu prato, né, o que vocês forem fazer, já desandou. Tudo bem? Aqui é só para vocês observarem o exemplo, né, de como é a receita que vocês vão ter que fazer. Quais são os elementos de uma receita? Preste atenção que a gente acabou de ver aqui na receita e eu vou tirar os elementos dessa receita para vocês verem como é fácil. Então, elementos da receita. Título. Todo mundo sabe que o título da receita que a gente viu agora é torta de limão. Então, qual é o título da receita? É o nome do prato. O nome do prato que vocês vão fazer. Qual é o outro elemento? Introdução. O que é essa introdução, gente? É justamente aquele textinho que vem depois do título. Lembra? Aquela curiosidade, aquela pesquisa, aquele fato interessante que você colocou lá depois do título. Como aqui, ó, coloquei para você exemplificar. É um breve relato sobre o prato, conte uma curiosidade ou uma origem e apresente o prato em poucas palavras. Lembra que na receita tá aqui a nossa introdução, ó. É só uma curiosidade, é rápido, mas tem que ter a introdução e tem que ter o título, tem que ter a introdução, depois os ingredientes e o modo de preparo. Então atentem bem, estou gaguejando para isso. Os ingredientes que vem logo depois da introdução, você vai colocar nesse formato. Expliquei lá, coloquei aqui para você gravar direitinho e anotar no seu caderno. Como é que vai ser os ingredientes? Você tem que organizar esses ingredientes em forma de lista. O que é forma de lista? Um embaixo do outro, do jeito que eu lhe mostrei. Um embaixo do outro, do jeito que eu lhe mostrei lá no texto. Como é que tem que ser formado? A quantidade mais o nome do produto. Então, uma caixa, creme de leite. 200 ml, leite integral. Esse é o formato dos ingredientes. Por último, eu considero um dos mais importantes, que se não tiver bem feito o modo de preparo, o teu prato não sai como planejado. O que é que o modo de preparo requer, gente? É uma sequência fiel. O modo de preparo, tu tem que colocar a ordem fiel. O que é uma ordem fiel? Do jeito que tem que ser feito, porque se fizer da maneira incorreta ou faltar algum passo, ele vai chegar a um resultado que a gente não esperava. Então, ó, deve seguir uma sequência fiel para que o prato seja realizado. Esquecer um detalhe nessa parte do texto, ou seja, se você deixou de escrever algum passo, algum detalhe aqui nessa parte, deixou de escrever, é com certeza que você vai prejudicar o resultado da receita. Então, eu esqueci de dizer que tem que botar o fermento. E a pessoa não botou o fermento, então o prato já não vai prestar. Então, muita atenção nisso aqui.
escrever na sequência fiel, escrever na ordem correta, do jeito do que vai acontecer no passo a passo. Eu coloquei mais embaixo aqui para você poder entender, para ficar melhor para quem vai escrever e para quem vai realizar a receita. É bom que você numere. Primeiro, faça isso. Segundo, faça isso. Então, você vai numerando que a pessoa vai entender o que vai fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, vá numerando, é uma forma de não prejudicar o entendimento. Tudo bem? E agora, aquela parte que todo mundo gosta, que é a revisão, né? Tudo que a gente viu até agora sobre receita, eu vou preparar só uma revisãozinha básica para vocês, que vocês vão só clarear as dúvidas. Se restar dúvida, a gente pode tirar em um outro momento, ok? Então, eu estou revendo, eu sei que a receita é um texto instrutivo, eu sei que a receita desenvolve a capacidade de organização e planejamento. Se eu faço uma receita bem, né, uma receita de maneira correta, eu vou ter a capacidade de me organizar as minhas ideias, de planejar. Qual é o outro ponto? Tem 3 partes definidas. Quais são as 3 partes que tem que ter no teu texto? Então, quando você for fazer atividade e tu fez a tua receita e ela não tem essas partes, é porque está faltando alguma coisa. Aí você vai voltar lá nos slides anteriores e vai rever o que está faltando. Então, quais são as 3 partes? Introdução. Então, lembra que tem um título, aí logo abaixo tem a introdução, que é uma breve história do prato, que é um relato, uma curiosidade. Logo em seguida, os ingredientes, em forma de lista. Logo em seguida, o modo de preparo, de preferência enumerando, e nesse modo de preparo você vai usar os verbos no imperativo. Então, tu vai mandar alguém fazer algo, é mandando, faça, pegue, leve. Então, você não vai colocar assim, eu peguei a bacia e levei. Não é dessa forma, tem que ser verbo no imperativo. E não esquecer, que é o que eu estou acabando de falar para vocês, que os verbos têm que estar no imperativo, dando sentido de ordem, né? Mandando, ordenando a fazer algo. Tudo bem? Espero que tenham entendido até aqui tudo. Se não entenderam, voltem lá o vídeo, vejam direitinho, tirem as dúvidas, parem, façam anotações no caderno para que vocês não fiquem com dúvidas. E agora a hora mais esperada do dia, que é praticar. Né? A gente não tem aula de redação se a gente não escrever. Então, o que eu propus para vocês aqui? Vai produzir uma receita, de acordo com as informações desta aula, em no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. Essa receita tem que ser entregue, gente, na secretaria da escola, no dia em que a coordenação planejar com você. Então, no dia que você receber esse material, pergunte qual é o dia da entrega. Aí você vai ter que entregar essa redação produzida nesse dia. Tudo bem? O que eu propus para vocês? Uma sugestão. Como a gente está fazendo, né? A gente está vivendo num período muito atípico, né? Ninguém esperava o que está acontecendo. Eu proponho que vocês façam a receita de vocês, escrevam a receita, né? Redigam a receita com aquela estruturazinha, título, introdução, ingredientes e modo de preparo. Façam essa receita e executem ela em casa. Ou seja, eu criei aqui uma receita, ou eu peguei uma receita aqui e eu vou executar ela. Então, cuidado, não copiar receitas da internet já prontas. Faça um prato que você já sabe fazer, um prato mais simples que seja, que você sabe fazer, coloque no papel e vai executar. Ou então peça para alguém, para você saber se sua receita está boa realmente, escreve a receita e peça para alguém executar. Se ela conseguir fazer a receita perfeita, é porque você escreveu a receita corretamente, ok? Então eu coloquei essa sugestão. Nesse momento em que a gente está vivendo, use ingredientes da sua casa, ou seja, evite estar saindo de casa para comprar os ingredientes só com a desculpa de que é uma tarefa da escola. Então não é obrigado você sair da sua casa para comprar o ingrediente para fazer a tarefa de redação. Então faça com o que tem na sua casa, com o que tem disponível, execute a sua receita da forma que você escreveu. Então eu vou pegar a minha receita que eu escrevi e vou executar da forma que eu escrevi. Se no final, gente, tudo sair como você planejou, né, saiu realmente lá o que você queria que saísse, é porque sua receita está perfeita. Agora, se algo saiu errado, se saiu desinformado, se não ficou direitinho, se não ficou com a cor que eu esperava, não ficou com gosto, é porque algo você não escreveu da maneira correta lá na receita. Então você tem que rever a forma que você escreveu, reorganizar. Tudo bem? É isso. Você é capaz.
Façam a atividade com calma, vocês terão tempo para fazer isso aqui. Façam com calma, leiam, peguem o livro de vocês de produção, é o nosso primeiro capítulo, então leia o livro com calma. E as atividades do livro eu vou estar passando para vocês em uma outra oportunidade. Tudo bem? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até mais.